é o nosso Deus. Primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ver hoje os versículos 16 e 17, mas mais especificamente o versículo 18. Nós vamos falar aqui sobre a nossa filiação com Deus em Cristo e o fato de que no Senhor, como nós acabamos de cantar, nós temos plena confiança, certeza de que fomos salvos, não é, pela graça do Senhor, e por isso nós não precisamos viver atemorizados, não é? É exatamente isto que o texto aqui que nós vamos ler agora, versículos 16, 17 e 18, de 1 de João 4, nós vamos ler juntos. Vamos lá? 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, esse é o texto que nós vamos meditar nesta noite, meus irmãos. E aqui nós temos um trecho muito importante, como eu disse, que trata a respeito da nossa filiação com Deus na pessoa de Jesus Cristo. E esta é, segundo as Escrituras, uma das bênçãos mais significativas e que nos chamam mais a atenção, sobretudo pelo fato de que, ao sermos nós atraídos para a família do Senhor, nós somos também selados pelo seu Santo Espírito, somos batizados pelo Espírito Santo. Aliás, este é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, não é? Nós não cremos como os nossos irmãos pentecostais, que acreditam que o batismo do Espírito Santo se manifesta a partir de dons extraordinários, como falar em línguas ou profecias, por exemplo. Mas nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma marca espiritual e não visível, né, necessariamente, a não ser pelo testemunho de uma vida cristã, mas internamente é a obra do Espírito Santo que autentica o Evangelho de Cristo em nossos corações. Então, curiosamente, João aqui então vai dizer que este amor com que Deus nos amou em Cristo é o que faz com que nós tenhamos a certeza de nosso consolo para que, como diz ele no versículo 17, no dia do juízo nós mantenhamos confiança. Então, claramente, João está falando aqui de um momento, de um período em que nós seremos julgados pelo Senhor. E isso se dá neste dia que João menciona, que é o dia do Senhor. A palavra dia do juízo, né, está aqui em maiúsculo exatamente para designar um dia específico no qual Jesus Cristo virá para julgar o seu povo. Então, os intérpretes entendem que aqui, de fato, João está falando a respeito da segunda vinda de Cristo. E na segunda vinda de Cristo, nós devemos nos comportar de uma maneira muito específica, né? Inclusive agindo com sobriedade, como o próprio Jesus Cristo nos disse, porque nós não sabemos o dia. Ele virá como ladrão, no sentido de que virá de repente. Então, nós não temos absolutamente nenhuma necessidade de vivermos atemorizados. Os crentes devem manter plena confiança no dia do juízo. E essa confiança, meus irmãos, de acordo com João, ela nos é dada pelo testemunho interno do Espírito Santo em nosso coração, que autentica em nosso coração o amor de Deus para conosco. Então,
a base, né, fundamental de João para que o Espírito Santo seja responsável por nos selar e por garantir a nossa confiança é exatamente o amor de Deus por nós. Por isso, o versículo 13 diz: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Como? Em que nos deu do seu Espírito. Então, repare que o selo do Espírito Santo, ou a presença interna do Espírito Santo, é a certeza, é a garantia de que nós estamos no Senhor, em nós, nele. Nós estamos nele. O 14 ele diz: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho, Jesus, como Salvador do mundo. Então, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, confessar Jesus significa, obviamente, aceitar a filiação do Pai na pessoa de Jesus. Por isso a expressão em, ou nele, não é? Que demonstra esta unidade, esta filiação que nós adquirimos em Cristo Jesus. Interessante que, quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo, por exemplo, lá em João capítulo 15, verso 26, ele diz: quando vier o conselheiro, né, ou o consolador, eu que enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E depois, mais à frente, diz que ele nos ensinará a respeito da verdade. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então é o Espírito Santo quem de fato sela em nós a certeza de que Deus nos ama de maneira completa, né, definitiva, na pessoa de Jesus Cristo, e, portanto, nós não precisamos temer qualquer que seja o julgamento, não é, que venha sobre nós, porque aqueles que estão em Cristo, eles, obviamente, passarão pelo juízo, como nós nos lembramos daquela situação do anjo da morte, não é? Lá no Egito, que também passou para matar os primogênitos, mas os primogênitos do povo de Deus foram protegidos em razão do sangue que havia do cordeiro nos umbrais das portas. Este sangue ali, obviamente, apontando para esse sacrifício substitutivo de Cristo Jesus na cruz, e uma vez que Cristo, então, nos derramou o seu sangue em nosso favor, ele passou o seu sangue nos umbrais da porta, de maneira que o juízo ele não vem sobre nós. Então, é disso que João está falando. E o versículo 18, meus irmãos, no 17 ele diz que nós somos aperfeiçoados, né? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. É muito interessante que aqui João descreve o amor como algo que deve ser aperfeiçoado, né? Porque se ele diz, nisto é aperfeiçoado o amor, significa que nós amamos e o nosso amor, ele progride à medida que nós o exercitamos. E essa progressão do amor, ou esse exercício do amor, como nós já temos falado aqui, né, nos demais estudos, ele vem da nossa relação com Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, e também de amar o próximo como a nós mesmos. É o que nós temos insistido nesses estudos que temos feito em relação a João. Se nós falamos que amamos a Deus, mas não somos capazes de abrir o nosso coração para amar aqueles que estão próximos de nós, quando especialmente eles recorrem a nós por uma necessidade específica, há uma incoerência muito grande na nossa vida cristã. Ou nós amamos aos nossos irmãos e assim demonstramos o amor a Deus, ou o amor a Deus será um amor enganoso. E este é o ponto que João coloca, então, nesta seção do capítulo 4. Então, o aperfeiçoamento do amor, nós entendemos que ele gera um tipo de amor que, em outro lugar, a Bíblia diz que é um amor não fingido. Ou seja, um amor que é sincero, um amor que é pautado nas Escrituras
Um amor que não é fabricado por causa de circunstâncias comuns do dia a dia, mas é um amor que procede de um coração genuinamente transformado. Esse amor transformado, esse amor não fingido, que abre mão das próprias condições particulares em favor do outro, em favor do próximo, ele é um amor aperfeiçoado. Em outras palavras, irmãos, é o seguinte: talvez nós pensemos assim, eu tenho muita dificuldade de fazer o bem a outras pessoas. Eu tenho muita dificuldade, pastor, de perceber as necessidades das pessoas. Ou então eu tenho muita dificuldade de me abrir para ajudar alguém. Eu até vejo, até percebo, até gostaria de ajudar, mas eu não sei como ajudar. Né? Às vezes nós temos situações assim. O que João está querendo dizer é que o amor prático, ou seja, à medida que nós dispomos nosso coração para servir, para o serviço do nosso próximo, nós estamos, então, num processo de aperfeiçoamento. O amor está sendo aperfeiçoado em nós. Porque o amor, meus irmãos, é a negação dos meus próprios interesses. Vocês se lembram lá do que Paulo diz em 1 Coríntios 13, não é? O amor, ele não busca, não procura os seus próprios interesses. Então, a marca fundamental de uma demonstração de amor é você não buscar o seu próprio interesse. E como nós fazemos isto? Bom, há várias maneiras, não é? Quando, por exemplo, você tem um tempo que seria seu, mas alguém precisa da sua dedicação, da sua atenção. Talvez você estivesse para fazer algo, você tem um compromisso, mas de repente alguém liga para você, de repente alguém vai na sua casa buscando ajuda, e você deixa de fazer aquilo que você iria fazer para atender aquela pessoa ali que está necessitada. Pode ser o esposo, a esposa, o filho, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, qualquer pessoa. Mas quando nós lutamos contra os nossos próprios interesses, nós demonstramos o amor. Uma outra característica do amor de que Paulo fala é que o amor não se alegra com a injustiça. Então, o que significa isso? Significa que o amor ele é sempre genuíno, sempre verdadeiro. O amor não se sente confortável num ambiente de deslealdade. De uma pessoa, por exemplo, que fala na sua frente algo, mas por trás ela cria situações que te colocam, muitas vezes, num lugar embaraçoso. Aquele que ama, ele fala abertamente, ele fala sinceramente, ele não se alegra com injustiças, portanto, ele não se alegra com maledicências, ele não se alegra com mentiras, ele não se alegra com falsos testemunhos, tudo aquilo que envolve o processo de injustiça. Paulo diz que o amor não arde em ciúmes. O que significa arder em ciúmes? Significa você ser possessivo a ponto de você demonstrar um amor desordenado por uma coisa que você deveria amar, contudo, equilibradamente. Então, uma pessoa que arde em ciúmes é uma pessoa, por exemplo, que considera algo na sua vida ou alguém na sua vida mais importante do que a própria ação de amar. Então, naquele caso que eu disse, você tem ali um tempo que seria seu e você não abrirá mão desse tempo sob hipótese alguma. Mesmo que sua esposa esteja necessitando de você, sua esposa adoece, está passando mal, e você, não vou te levar no hospital, não, pega um táxi aí, pega um Uber, né? Chama o Uber aí, eu vou descansar. Não é? Quer dizer, essa é uma demonstração triste, clara, de um amor centrado nos seus próprios interesses e de um amor que arde em ciúmes. Por quê? Porque é um amor focado na sua própria paixão, não é? O amor que não arde em ciúmes é um amor substitutivo, um amor que entrega, um amor que partilha, um amor que compartilha. E Paulo diz que o amor ele não se exaspera, então aquela pessoa que ama, ela não vive também na prática de desequilíbrios emocionais, não é? Não é uma pessoa irascível,
por exemplo, uma pessoa que não consegue ter domínio próprio, e muitas outras características. Nós poderíamos falar aqui de N características do que a Bíblia fala a respeito do amor. João, talvez de uma maneira mais singela do que Paulo, João diz assim: Deus é amor. E com isso, ele resume no ser de Deus, não é? Todas essas características que nós podemos experimentar Deus na nossa vida. Se Deus não nos tivesse amado, irmãos, nós jamais saberíamos o que é o amor. Aliás, é o que está no versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós só temos condições de compreender o que é esse desprendimento quando nós somos alcançados pela misericordiosa graça do Senhor. É por isso que é estranho quando cristãos têm dificuldade na prática do amor. Porque o cristão que não aprende a amar, e aí não sou eu que estou dizendo, é o argumento de João, né? O cristão que não aprende a amar, que não se aperfeiçoa no amor, ele está dando provas de que talvez não tenha sido ainda convertido pelo amor do Pai em relação a ele. Por quê? Bom, João, de novo, nós insistimos. Se nós não conseguimos amar aquele a quem nós vemos, como nós vamos amar a Deus a quem nós não vemos? Isso está no versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, e o amor é tudo isso que nós falamos aqui, um pouco mais, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Veja que o raciocínio de João ele é bastante claro, não é? Se, então, é um raciocínio bem lógico. Se você não ama o seu irmão, então você não pode amar a Deus, porque as duas coisas precisam estar juntas, porque o amor ele é aperfeiçoado à medida que nós, então, nos relacionamos uns com os outros numa prática de comunhão profunda com o nosso irmão, com aquele que Deus colocou diante de nós, para que nós possamos experimentar os limites da nossa própria autossuficiência, os limites dos nossos interesses próprios e o desprendimento em relação àquilo que nós devemos doar ao outro. Versículo 18, então. No amor não existe medo. Aqui, meus irmãos, tem uma questão bem interessante, e eu, inclusive, escrevi algo aqui sobre isso, e vou ler aqui o trecho que eu escrevi e depois vou comentando. Bom, eu já disse isso, o aperfeiçoamento do amor para um amor não fingido e um resultado eterno, pois quem permanece no amor, Deus permanece nele. Se Deus permanece nele, não haverá condenação. Aí nós nos lembramos de Paulo, né? Pois nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Os nascidos de Deus estão guardados pelo poder de Deus para a salvação que se revelará no dia do juízo. Este dia aqui de que João diz no versículo 17. E é isso que João afirma para seus leitores. Versículo 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. E aí eu pergunto, e que confiança é essa? E a resposta que eu entendo ser do texto é a certeza de que nós não morreremos eternamente, mas viveremos com Cristo para sempre. Dessa forma, então, quer dizer, se nós não vamos morrer por causa dos nossos pecados, porque agora nós recebemos vida, não é? Então nós podemos confiadamente nos aproximar do Senhor. Dessa forma, então, no amor não há medo, pelo contrário. O perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo supõe o quê? Castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, o medo, ele é um problema na vida cristã. O medo, ele pode ser, irmãos,
E quando nós estamos falando de medo aqui, nós não estamos falando de medo de barata, né? Medo de rato, medo de sapo, medo de ladrão. Nós estamos falando do medo do dia do juízo, o medo de ir para o inferno, por exemplo, não é? O medo de você não ser salvo de verdade. E alguns irmãos têm esse medo. Eu já aconselhei pessoas que chegam para mim e dizem, pastor, eu tenho medo. Será que eu sou salvo mesmo? Como é que eu posso saber que eu sou salvo mesmo? Porque eu tenho medo de viver a vida toda e chegar lá no dia final e Jesus virar para mim e dizer, olha, apartai-vos de mim, não é? Vós os que praticais a iniquidade. Então, como nós podemos lidar, trabalhar e vencer esse medo? Exatamente pela certeza de que Deus nos amou em Cristo Jesus. Esta é a resposta de João. O medo, portanto, ele pode ser um problema para nós. Ele pode revelar, por exemplo, insegurança quanto à vida cristã. Ele pode revelar fragilidade, nossa própria fragilidade, em relação à nossa relação com Deus. Pode revelar, às vezes, incredulidade, porque o medo que gera ansiedade é um medo incrédulo, né? Então, às vezes, nós temos medo porque nós não confiamos plenamente no Senhor, ou nas palavras do Senhor. É mais ou menos como um pai, um adulto, né? Não vou dizer pai, porque pode ser um tio, um avô, pode ser um irmão, não é? Você está, por exemplo, cuidando de uma criança, e você diz para aquela criança, por exemplo, que ela pode saltar aquele valezinho ali, aquele buraco que você vai apará-la, né? Ou quando você está na piscina, você chega na beira, pode pular que o papai te pega. A criança, naturalmente, ela por confiar na palavra daquele adulto, né, ela vai se lançar. Ela vai se lançar. E ela não vai se lançar fundamentada num salto de fé, simplesmente num vazio. Ela vai pular porque ela, como diz Pedro lá naquele ato da pescaria, né, sob a tua palavra, nós lançaremos as redes. Então, quer dizer, Pedro ele agiu por causa da palavra de Deus. Não foi porque ele teve uma ideia, então vamos lançar a fé vai nos salvar. Não. Jesus disse, lance. E ele, então, ouvindo a voz e crendo, lançou. Então, geralmente, o medo que nós temos é demonstração de incredulidade. E agora nós podemos pensar também em outros tipos de medo, né? Especialmente medos em relação a, por exemplo, o futuro, o nosso futuro. E, meus irmãos, isso é muito natural do ser humano, especialmente na nossa geração. Nós vivemos numa geração extremamente ansiosa, porque nós vivemos num ritmo frenético, não é? Muito mais acelerado do que épocas passadas. Então, você precisa dar resultados. Quem trabalha aqui em empresas, você tem que dar resultados, você tem que bater meta, você tem que pagar suas contas, e à medida que as contas ficam mais caras, você trabalha mais, e você vive nesse turbilhão, não é? Nesse furacão de coisas, e a cabeça da gente não suporta, né? Você não suporta isso. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para cultivar a criação do Senhor, para guardar a criação do Senhor, para viver tranquilos, para viver bem. Mas o pecado gera toda essa dimensão atribulada, não é, da nossa alma. Então, a gente tem crises de ansiedade, pânico, a gente tem medos diários do que vai nos acontecer, se vai perder o emprego, se não vai, se vai dar certo determinado projeto, se não vai, se nós vamos ter o dinheiro para pagar, se não vamos. Então, a gente vive nessa gangorra, né, de emoções. Ora você está bem, ora você está lá embaixo, não é? Dificilmente a gente se equilibra. Você vive sempre nesses altos e baixos. E, por isso, o medo, então, ele toma conta da gente. E, nessa sensação toda de medo e de incredulidade, entra aqui o aspecto mais importante, que é o assunto do texto, que é o medo de perder a salvação, o medo de não ser salvo em Cristo.
Mas João está dizendo aqui, para o nosso consolo, que no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, o que João está dizendo é basicamente aquilo que Davi disse lá no Salmo 27, versículos 1 e 2. Davi diz assim: o Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançaram contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Então a gente observa aqui a certeza de fé que o fundamento dessa declaração de Davi nos traz, não é? Ele diz, eles cairão. Quer dizer, o que fundamenta essa certeza de fé? Senão exatamente o fato de saber, né, pela própria experiência. E é interessante que aqui, irmãos, na primeira carta de João, capítulo 3, dá uma olhada aí no versículo 5. João usa a expressão assim, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Essa expressão, esse verbo aí, sabeis, e ele usa em outros lugares também, sabemos, sabeis. É interessante porque quando João faz isso, ele está querendo nos lembrar de que estas coisas que ele está dizendo aqui não são novidades para o cristão. Nós já sabemos disso. E como eu disse domingo no sermão, nosso problema não é não saber. Nosso problema é fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. E muitas vezes o pecado tira de nós exatamente este desejo de fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Deus nos ordena a confiar nele. Confiai no Senhor em todo o tempo. É uma ordem de Deus, é uma prescrição de Deus. Mas, não sei os irmãos, mas eu nem sempre confio como as Escrituras me dizem para confiar. Às vezes, bate uma ansiedade, bate um medo, bate um receio. E será? Não é? Como a irmã Sirlene muito bem falou aqui na terça-feira, nós oramos, mas no fundo ali, nosso coração está ansioso, não é? Nosso coração está... você confia desconfiando, é uma expressão que a gente poderia usar. Mas, irmãos, nós somos pecadores. E, claro, o fato de ser pecadores não deve justificar nossa incredulidade, no sentido de nos desculpar diante de Deus. Mas deve, pelo contrário, nos levar para mais próximo de Deus. É exatamente porque somos pecadores é que nós precisamos de adquirir uma intimidade mais profunda com o Senhor. E essa intimidade, irmãos, eu penso que ela vem do conhecimento da palavra e da experiência diária. À medida que nós vamos percebendo a mão de Deus nos guiando, nos corrigindo, Deus nos pastoreando, às vezes nos colocando em situações difíceis, só para que nós possamos confiar nele, às vezes tirando de nós uma paz que nós supostamente tínhamos, e ele retira de nós aquela paz para transtornar a nossa vida, para que nós possamos perceber que o nosso coração deve se aquietar nele. Salmo 40, não é? Aquietai-vos. 46, né? E saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. 46, 10, não é isso? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ou seja, o nosso coração precisa se aquietar. Eu lembrei do 40 porque eu pensei no esperei confiantemente no Senhor, não é? E ele se inclinou para mim. Então a espera, essa espera que muitas vezes é dolorida, é uma espera que muitas vezes corrói. Quantos irmãos aqui estão esperando talvez uma ação de Deus, não é? Por algo que deseja muito. Pais que às vezes veem seus filhos desviados e desejam o retorno desses filhos. Às vezes uma situação envolvendo a família, projetos pessoais, mesmo projetos ligados à igreja. Quantos de nós às vezes temos esses desejos, não é? E é difícil esperar. Então, João trata desse tema, o medo.
E eu continuo aqui com mais 2 parágrafos, dizendo assim, então, por que ter medo? Não é? Se nós sabemos que o Senhor garantiu que estará conosco e que aquele que está em Cristo, não é? Ele não é condenado. Por que ter medo? E eu digo aqui então o seguinte, o medo aperfeiçoado o amor aperfeiçoado joga fora todo o medo. Observe a relação que o apóstolo faz entre o amor praticado, vivenciado na comunhão dos santos, na partilha dos dons e na entrega sacrificial de uns para com os outros, com a certeza de que não nos perderemos no futuro, de que não receberemos castigo do inferno. Essa relação, mais uma vez, é a seguinte: se eu digo que amo a Deus, eu também devo amar ao meu irmão. Se eu não amo ao meu irmão, a quem eu vejo, como posso amar a Deus, a quem eu não vejo? O amor aperfeiçoado, consumado, maduro, perfeito, é o amor que se relaciona entre Deus e nós e o próximo. Aí eu digo assim, é um tripé. Deus, eu e o outro. Deus, eu e o outro. Nessa ordem, sem faltar qualquer deles. Eu até digo aqui assim, e não adianta espiritualizarmos a questão, como fizeram alguns, tentando justificar nossas más ações para com o próximo. Não adianta dizermos que o amor a Deus é mais importante que o amor ao próximo, por exemplo, ou tentar justificar, como fez lá aquele interlocutor de Jesus, não é? Quem é o meu próximo? Como se disséssemos a Deus, todos, menos ele. Eu ajudo qualquer um, eu perdoo qualquer um, mas o fulano, esse não. Se não amarmos a todos indiscriminadamente e apesar de seus pecados, não somos dignos de ser amados por Deus. Que tipo de pecado alguém possa praticar que não seja passível de perdão e misericórdia? Se Deus perdoou nossos pecados todos e não se lembra mais deles, como nós agora podemos desprezar e omitir amor, se nós mesmos nos tornamos alvos de amor tão glorioso e constrangedor? Portanto, não haverá argumentos em nosso favor no dia do juízo. O amor é imperativo. Ou nós amamos ao nosso próximo, ou corremos sério risco de vermos nossa confissão de fé desmoronar. Então, irmãos, esta é a relação aqui que então nós temos para com Deus que nos ama, o nosso amor em relação ao próximo e o juízo final. Talvez esteja faltando em nós esta convicção mais fundamentada de que nós somos salvos em Jesus Cristo e por isso não precisamos temer o juízo, exatamente porque talvez nós não tenhamos ou não estejamos praticando este amor conforme o Senhor nos ordena praticar. Então, uma vez que nós vivemos, talvez, mais para os nossos próprios interesses do que por esse amor compartilhado, talvez o Senhor mesmo crie nos nossos corações dúvidas em relação à nossa própria salvação. E muitas vezes nós podemos ter medo da própria morte do inferno, do tormento, como ele diz aqui, o medo produz tormento. Nós somos atormentados pela incerteza da salvação, talvez porque nós não estejamos, de fato, em comunhão com o nosso próximo, a ponto de dizer que nós compreendemos o outro, amamos o outro, porque o próprio Deus nos amou primeiro. Aquele que descansa no amor de Deus por si próprio é capaz de dar ao outro deste amor. Como dizem como diz o ditado, né? Nós não podemos dar aquilo que não temos. Então, obviamente, você não vai conseguir dar amor se você não foi amado. Então, se não há amor de Deus em você, você não pode também. Talvez esse seja um teste importante de fé. Se você não é capaz de
abandonar os seus próprios pressupostos de interesses pessoais em favor do outro, não é? Em favor daquele que precisa de você, seja seu filho, seja sua esposa, esposo, um irmão da igreja, um amigo, um vizinho, um parente, quem quer que seja. Se você não é capaz de oferecer a ele um recurso, um caminho, então é bom que você questione se de fato você sabe o que significa o amor de Deus por você. O irmão Edson, dia desses, participando da escola dominical, falou a respeito disso, sobre as cargas pesadas que muitas vezes nós jogamos sobre as pessoas e, num processo legalista, nós queremos que o outro faça aquilo que nós achamos que ele deveria fazer. Nós julgamos o outro pela nossa própria régua. Nós criamos as regras e somente quem se encaixa naquelas regras é que serve para nós. O problema com isto é que a igreja ela é absolutamente diversa. Não existe nenhuma outra comunidade, sociedade que seja tão diversificada quanto a igreja. Na igreja nós temos irmãos sem escolaridade, temos irmãos doutores. Na igreja nós temos crianças, nós temos idosos. Na igreja nós temos homens, mulheres. Na igreja nós temos pessoas de todos os tipos. Então, quem deve ser o nosso padrão? Quem deve ser a nossa regra? A palavra de Deus. Não é aquilo que eu entendo ser correto, que eu acho que deve ser. A Bíblia deve ser o meu padrão. Eu não posso, portanto, exigir de ninguém algo que a Bíblia não exija. Não posso. Eu posso até gostar ou não gostar, este é um direito que todos nós temos. Mas eu não posso dizer para alguém que aquilo é pecado, se a Bíblia não diz que é pecado. Ao mesmo tempo, também eu não posso ser conivente com uma determinada atitude ou ideia, se a Bíblia diz que nós não devemos ser coniventes. Então, este é o grande princípio do amor, não é? Você ser capaz de acolher estas pessoas que são, inclusive, fracas na fé, como diz Paulo lá em Romanos 14, e a partir destas pessoas nós dispensarmos a favor delas o mesmo amor que Deus nos dispensou em Cristo. Deus nos perdoa todos os dias os nossos erros. E, às vezes, nós não conseguimos perdoar um deslize do nosso irmão. Não conseguimos. Às vezes, um deslize, às vezes porque alguém falou algo com você e você não gostou, você já vira a cara, você já age diferente com a pessoa, você já se afasta da pessoa. Ora, que cristianismo é esse? Imagine se Deus fizesse isso conosco. Imagine se Deus virasse as costas para nós quando nós pecamos. Não é? Imagine que nós não gostamos do que alguém falou e, por isso, não olho mais para aquele fulano, para aquela pessoa. Isso é muito sério, irmãos. Ter o coração perdoador, misericordioso, é ter um coração que foi amado por Deus. Quanto mais amado por Deus você é, mais perdoador, mais misericordioso você se torna. Porque você compreende o tamanho do seu pecado, o tamanho do amor de Deus para com você. E o que é isso em relação ao... Lembra da história do devedor? O camarada lá que devia milhões, né? E depois o outro que devia R$1 para ele não quis perdoar. Né? Ele foi perdoado dos bilhões, mas na hora que chegou a hora de perdoar, é exatamente isto. Deus nos perdoa milhões de pecados e nós não somos capazes de perdoar 2 pecados, né, que praticam contra nós. Então, ou nós amamos a Deus, ao nosso irmão, melhor dizendo, e com isso nós demonstramos o amor a Deus, ou devemos mesmo questionar a convicção da nossa fé.
Pois não, irmão Ronaldo. Uhum. Aham, sim. Sim, sim. Pois é. Não é amor, né? Aham. Eu entendo que sim, Ronaldo, nesse sentido, eu compreendo também o seu exemplo, e acho que ele se aplica também nesse arder de ciúmes no sentido possessivo, né, de você ser violento, por exemplo. Mas eu penso que ali Paulo, ele está, porque quando ele fala assim do amor que não, quer ver? Deixa-me abrir aqui só para eu ver a sequência. 1 Coríntios 13. Essa é uma interpretação, inclusive, de um puritano, né, que é o Jonathan Edwards. Ele tem uma série de estudos só sobre esse capítulo, inclusive, só sobre o capítulo 13. E aqui diz assim, ó, o amor é paciente, é benigno, aí vem, não arde em ciúme, não se ufana, quer dizer, não se ensoberbece. Repare que todos os termos aqui, eles se referem a uma atitude pessoal, de olhar para você mesmo. Por exemplo, se ufanar é se orgulhar, né? Se envaidecer. Depois, ensoberbecer, também o mesmo sentido. Não procura seus próprios interesses, também o mesmo sentido. Então, alguns comentaristas entendem que quando Paulo diz aqui o amor não arde em ciúmes, é exatamente nesse sentido de que você... O arder em ciúmes seria você buscar uma paixão própria, porque o ciúmes é uma paixão, né? Você buscar uma paixão pessoal e de maneira tão apaixonada, tão sua, exatamente, que você não consegue se desprender em relação ao outro, né? Então, essa é uma possível interpretação, né, desse texto. O que não exclui, eu acho, o seu exemplo, não é? Porque também se eu, por exemplo, julgar que a pessoa me pertence, e eu não, como o cara falou, né, prefiro ver morto do que com outro, é óbvio que isso também não é amor, né? É óbvio que isso também é uma possessão inconveniente, né? Talvez encaixaria aqui nessa ideia de não se conduz inconvenientemente, né, por exemplo. Pelo contrário, né, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Pois é, não acaba, né? O que acaba é a paixão, né? Não, o amor não acaba. Deus é amor, né? Se o amor acabar, Deus acaba, né? Uhum. Sim, sim, sim. Exato. Exato. É. Sim. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que Paulo fala lá em Tessalonicenses, né, quando ele fala assim, não apagueis o espírito, né? Então ali não é que a gente vai acabar com o Espírito Santo, não é isso. Mas a ideia de Paulo ali é que se você não pratica, não aperfeiçoa, né, obviamente você vai esfriar mesmo. Então, por isso que eu acho que João chama a atenção nesse sentido mesmo. Quer dizer, o amor ele é aperfeiçoado na prática, né? Se você diz que ama a Deus, mas não consegue praticar isso amando o seu irmão, então, uma hora você vai ficar muito claro para você e para as pessoas de que você está enganado, né, em relação ao que é o amor e ao próprio amor de Deus para com você, né? Então, é isso mesmo. Mais alguma pergunta, irmãos? Comentário? Sim, Bruno, fica à vontade. Uhum. Idolatria, sim, sem dúvida.
Aham. Exato. 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 Perfeito. Aham. Pois é. Por isso que o amor é o desprendimento, né? O oposto disso, né? Porque amar, aí nós teríamos que fazer aqui uma análise mesmo de Paulo, né, nesse texto, 1 Coríntios, mas claramente Paulo diz que o amor é desprender-se dos seus próprios interesses mesmo. Então, é você sair dessa autonomia, né, para uma heteronomia, quer dizer, viver de acordo com a regra de Deus. E quando você vive com a regra de Deus, você é capaz de se desprender. E quando a gente olha só para a gente, não é um amor de verdade, né? Então, você sempre... E é muito interessante isso, né? Claro que cada caso, assim, cada caso é um caso, né? E a gente vai percebendo, mas em casamentos mesmo a gente vê muito isso, né? Essa ideia de que eu tenho que ser agradado pelo outro, né? E assim, no fundo, a gente deseja isso em alguma medida, né? Quando a esposa não nos agrada, ou o contrário, que ela se ressente também porque o marido não agrada, é sempre uma questão de busca própria, né? E veja, não é pecado nós desejarmos o bem para nós, mas é pecado quando nós desejamos o bem para nós sem levar em conta o bem para o outro, né? Calvino, quando ele comenta o amar o próximo como a ti mesmo, ele chega a dizer isso. Ele fala, olha, Deus deu esse mandamento porque nós nos amamos tanto que se nós amarmos o outro tanto que a gente se ama, já é o suficiente, né? Quer dizer, ele chega a fazer essa interpretação, até uma brincadeira nesse sentido, né? Porque, tipo assim, nós somos tão egoístas, tão egocêntricos, né? Que se a gente amar o outro do tanto que a gente se ama, tá bom demais, porque pelo menos iguala, né? Porque a nossa tendência não é essa, a nossa tendência é nos amar mais do que nós amamos a outra pessoa. Você vai num terapeuta, e o que o terapeuta vai falar com você no caso de um casamento é: não, você não é obrigado a ficar com ele. Se você está sofrendo, você não é obrigado a ficar com ele. Tem muitos homens aí, muitos outros maridos. Separa, não tem problema você se separar. Isso é o que o terapeuta vai fazer, né? Não cristão. Mas não é o que a Bíblia diz, não é verdade? Então, infelizmente, nós temos muito isso, né? Essa visão de que o que importa é ser feliz, né? O que importa é a felicidade interior, o que importa é a minha satisfação, mas não é a nossa satisfação. Imagine se os nossos irmãos apóstolos pensassem nisso. Imagine se João Batista pensasse nisso. Imagine se Paulo pensasse nisso. Não é? Nós teríamos as igrejas do Novo Testamento, veríamos o crescimento do Evangelho nas diversas gerações? É óbvio que não, porque cada um seria centrado em si próprio, não haveria nenhuma entrega em favor dos outros, não é? Em favor do outro, e esse autocentramento seria a morte do próprio cristianismo, né? O cristianismo, ele nunca prega o autocentramento, nunca é o eu no centro, sempre é Cristo, não é? Importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto menos eu, mais Cristo. Então, esse é um bom teste, irmãos, é um bom parâmetro para você perceber as intenções, embora, obviamente, nós não devemos julgar as intenções, porque isso quem faz é Deus, que sonda os corações, mas um bom teste para você verificar a sua própria conversão é esta: a quem eu estou querendo glorificar quando as atenções estão voltadas para mim? Essa é uma pergunta dificílima, não é fácil.
A gente fala que é Deus, né? Mas, no fundo, o desejo de ser louvado, de ser ovacionado, de as pessoas nos perceberem, de as pessoas nos elogiarem, isso aí está na idolatria, na raiz do nosso coração. E aí, só Deus mesmo, pela graça dele, para nos livrar desse autocentramento, desse ensoberbecer, né, de que Paulo diz lá. Só Deus, só a graça, para nos diminuir, para nos humilhar. E Deus faz isso, irmãos, Ele nos humilha. Às vezes as pessoas querem se tornar visíveis, e Deus só vai humilhando aquela pessoa, só vai tirando, só vai pisando, só vai atrasando a vida da pessoa, nada dá certo. Por quê? Porque ela quer ela, né? Lembra do que Jesus falou lá para os fariseus, né? Jesus falou assim, ó, vocês gostam de orar em pé nas praças e de assentar nos primeiros lugares? Então, parabéns para vocês, receberam a recompensa. Se o objetivo de vocês é vir à frente para ser visto, tá, vieram já. Parabéns, vamos dar uma plaquinha para vocês aqui, parabéns, vocês receberam a recompensa. É o que Jesus fala com eles, né? E o pastor Josafá uma vez falou que a maior miséria, né, da vida cristã é receber o prêmio antes da hora. Eu me lembro dele ter falado isso num determinado sermão, né? Você recebeu o prêmio antes da hora. Por quê? Porque nosso prêmio, irmã Sirlene, está guardado lá no céu, o nosso galardão. Nosso prêmio está lá, ele não está aqui, não. Aqui a senhora vai ser criticada, a senhora vai ser esquecida, a senhora vai ser humilhada pelas pessoas, a senhora, entendeu? Mas o prêmio da senhora não é esse aqui, não. Não é, a senhora não precisa ter o nome da senhora registrado nas atas, não precisa ter plaquinha da senhora com o nome ali, não precisa não. O meu nome não preciso, do João, do Kleber. Nós não precisamos dessas coisas. Importa, Eliel, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. O que adianta se o nome está escrito lá, Eliel? Eliel frequentou a Igreja do Vale, não sei quantos anos, Eliel foi presidente, não sei o quê. Aí chega lá no céu, uai, não tem esse nome aqui não. Soletra aí para nós, como é que escreve? Né? O que você prefere? O nome no céu, não é? Então, é por esta glória que nós devemos lutar, meus irmãos. É por esta glória. Isso aqui passa, irmãos. Isso aqui passa. As glórias deste mundo passam. Passam, isso aqui passa. Pode ficar tranquilo, passa. Você vai morrer um dia. Nós vamos morrer um dia, isso passa. Aí você briga, cria inimigos para que as pessoas deem atenção para você, briga, passa a perna nos outros, trai todo mundo, não sei o quê, só para... Aí você vai e morre. Aí, como dizia um amigo meu lá do Instituto, as pessoas não vão nem do seu velório. Não vão nem no velório. A pessoa se acha bonzão, se acha... não vai nem no velório quando morre. Não tem glória nenhuma. Porque a gente é pó, meus irmãos. Nós somos pó. E por isso é que nós temos de nos humilhar na presença do Senhor. Nisto o amor é aperfeiçoado. Quando nós, então, na nossa relação com Deus, aprendemos a amar o nosso irmão. E amar o nosso irmão significa considerarmos o outro superior a nós mesmos. É nós nos humilharmos na presença de Deus e na presença do nosso irmão, considerando o outro sempre superior a nós mesmos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos ajude, me ajude, ajude aos irmãos, porque essa é a nossa luta constante. E nós todos somos carentes, não é, desta graça do Senhor, dessa maravilhosa graça do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos orar então?